Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo que, olha, pode parecer só uma lista enorme de nomes. Gênesis 36. É verdade. Mas essa genealogia de Esaú, que é Edom, né? Ela conta uma história bem interessante. Sim, sobre origens, separação, a formação de um povo inteiro. Exato. A fonte é o próprio texto bíblico, claro. E a nossa ideia aqui é ir além dessa lista, sabe? Entender como essa relação de nomes mostra a ascensão de Edom. E a dinâmica com Jacó, né? E as estruturas de poder lá naquela região. Isso. E como tudo isso aconteceu bem antes do que a gente talvez imagine. Como é que um registro de família vira, assim, a certidão de nascimento de um reino? Ótima pergunta. Bom, o capítulo começa situando Esaú, né? As esposas cananeias e os primeiros filhos que nasceram lá em Canaã. Ada, Olibama, Basimate. Isso, mas o ponto-chave, a virada mesmo, vem logo depois. É a separação entre Esaú e Jacó. Ah, sim. E o motivo é curioso, né? Muito. É a prosperidade. O texto diz que eles tinham tantos bens, tantos rebanhos, que a terra não conseguia mais sustentar os dois juntos. É quase irônico pensar nisso. O sucesso material acaba levando à divisão da família. Exatamente. E essa divisão é que planta semente para duas nações diferentes. E aí Esaú vai para onde? Ele vai para a região montanhosa de Seir. E é ali que a história de Edom realmente começa. Certo. E como que essa linhagem, esses nomes que vêm depois, se transformam em poder político, em estrutura? Diretamente, porque os nomes que são listados em seguida, tipo Elifaz, Reuel, os filhos deles como Temã, Amaleque, o texto não diz apenas que eles nasceram. Diz que eles foram príncipes, chefes de clãs edomitas. Ah, então a descendência está ligada diretamente à liderança. Totalmente. É quase uma fórmula. Descende de Esaú, vira líder em Edom, estabelece-se ali uma espécie de aristocracia tribal, sabe? Uma reivindicação de território baseada na linhagem. Entendi. Mas essa terra de Seir, ela não estava desabitada quando Esaú chegou, estava? Não mesmo. E o texto faz questão de mencionar isso. É um ponto crucial. Os Oreus, né? Exatamente. Nomes como Lotã, Sobal, Zibeão são listados como moradores daquela terra. E eles também tinham seus príncipes. Nossa, então teve uma interação aí. Com certeza. Mostra que os edomitas chegaram num lugar já ocupado. Teve interação, talvez assimilação, pode ter tido conflito também, né? A formação de povos raramente acontece no vácuo. É um bom lembrete. E o texto fica repetindo, martelando mesmo. Esaú é Edom, para fixar essa identidade. Essa dinâmica de chegar, interagir, estabelecer identidade, a gente vê isso em vários momentos da história. Mas aí o texto traz algo que, para mim, muda bastante a perspectiva. Ah, a lista de reis de Edom. Sim, e a forma como é apresentada é muito enfática. É fortíssima. Diz que foram reis que reinaram lá antes que houvesse qualquer rei sobre os filhos de Israel. Reis como Bela, Jobabe, Haddad, com cidades, sucessões. Exatamente, uma estrutura monárquica mesmo. Isso é impactante. Quer dizer, Edom já tinha uma monarquia, uma organização política complexa, numa época em que Israel ainda não tinha chegado nesse ponto. Precisamente, a implicação é enorme. Sugere que Edom não era só um bando de clãs nômades. Era uma entidade política organizada, talvez até um poder regional, sabe? Bem antes de Israel se consolidar como monarquia. E isso muda tudo na forma como a gente pensa a relação entre eles, né? Recontextualiza completamente a dinâmica de poder. Edom tinha, digamos, uma dianteira política naquele momento. Fascinante. E para fechar o capítulo, o texto volta a listar príncipes de Esaú. Isso, talvez organizados por clãs ou por localidades, né? E termina com aquela reafirmação. Este é Esaú, pai dos edomitas. Como se fosse um selo final. Exato. Amarrando tudo. A origem em Esaú, a separação de Jacó, o estabelecimento em Sair, a interação com os Oreus e o ponto alto, a sua organização precoce como um reino. Então, resumindo nossa conversa, Gênesis 36 é muito mais que uma lista de nomes. Sem dúvida. É a crônica da fundação de Edom, que nasce da separação e, curiosamente, da prosperidade. Mostra como linhagem vira poder,
como a interação com outros povos molda a história. E o mais surpreendente, talvez, revela uma monarquia em Edom que antecede a de Israel. Exato. E é bom lembrar que essas listas, para nós hoje, podem parecer áridas, mas no mundo antigo eram documentos vitais, eram afirmações de identidade, de legitimidade, de direito à terra, de estrutura de poder. Entender isso muda a leitura, né? Não é só um registro, é uma afirmação política histórica. Com certeza. Fica então aquela pergunta no ar, né? Se o texto bíblico, que foi compilado depois, faz tanta questão de destacar essa anterioridade do reino de Edom, o que será que isso diz sobre como as gerações seguintes viam a relação entre esses dois povos irmãos? Talvez uma relação de rivalidade, de status? É uma ótima questão para se pensar como a memória histórica é construída e o que ela revela sobre as relações posteriores.